Graça e paz a todos. Vamos abrir a palavra de Deus, as nossas Bíblias, e vamos para o Evangelho de Marcos, Marcos 10, versículo 13 até 31. É a leitura. O texto é versículo 13 até 16. Presta atenção que antes da nossa leitura, então, Jesus está discutindo o casamento. Os fariseus chegaram perto dele com a questão. Então, é lícito ao marido em repudiar sua mulher. Então, houve um grande desprezo do casamento. E logo depois, então, nós vamos ver como Jesus fala sobre as crianças, os frutos do casamento. Versículo 13. Então, lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. E pondo-se Jesus a caminho, correu um homem ao seu encontro e, ajoelhando-se, perguntou-lhe: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: por que me chamas bom? Ninguém é bom, senão um, que é Deus. Sabes os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, não defraudarás ninguém. Honra a teu pai e tua mãe. Então, ele respondeu: mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, fitando-o, o amou e disse: só uma coisa te falta. Vai, vende tudo o que tens, dá-o aos pobres e terás um tesouro no céu. Então vem e segue-me. Ele, porém, contrariado com esta palavra, retirou-se triste, porque era dono de muitas propriedades. Então Jesus, olhando ao redor, disse aos seus discípulos: qual dificilmente entrarão no reino de Deus os que têm riquezas? Os discípulos estranharam essas palavras, mas Jesus insistiu em dizer-lhes: filhos, qual difícil é para os que confiam nas riquezas entrar no reino de Deus. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Eles ficaram sobremodo maravilhados, dizendo entre si: então, quem pode ser salvo? Jesus, porém, fitando neles o olhar, disse: para os homens é impossível, contudo, não para Deus, porque para Deus tudo é possível. Então, Pedro começou a dizer-lhe: eis que nós tudo deixamos e te seguimos? Tornou Jesus: em verdade vos digo, que ninguém há que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou mãe,
ou pai, ou filhos, ou campos, por amor de mim e por amor do Evangelho, que não receba, já no presente, o centúplo de casas, irmãos, irmãs, mães, filhos e campos, com perseguições. E no mundo por vir, a vida eterna. Porém, muitos primeiros serão últimos, e os últimos primeiros. Certo? Vamos nos concentrar, então, no texto, versículo 13 até 16. E vou ler mais uma vez, é bom para ler cuidadosamente também o que Jesus está dizendo. Então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam. Jesus, porém, vendo isto, indignou-se e disse-lhes: deixai vir a mim os pequeninos, não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus. Em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. Então, tomando-as nos braços e impondo-lhes as mãos, as abençoava. Até aqui. Bom, irmãos, irmãs, depois desse fim de semana, sexta, sábado, eu acho que já é clara a teologia da aliança, mas também é que dentro das igrejas reformadas, já por muitos séculos, desde o século XVI, nós conhecemos o costume que os pais então levam o seu bebê recém-nascido para a igreja para ser batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Os pais fazem isso porque acreditam que tanto os pais como também os filhos pertencem à aliança de Deus. E por causa disso deve receber o sinal da aliança, que é o batismo. A Bíblia, então, como nós ouvimos ontem, anteontem, a Bíblia nos ensina isso em vários lugares. E aqui, Marcos 10, 13 até 16, tem também tudo a ver com isso. Cristo recebeu as crianças, as tomou no seu braço e impôs-lhes as mãos e as abençoou. E disse: das tais é o reino de Deus. É forte. Se você não acredita no batismo infantil, você tem que pensar muito bem o que isso quer dizer. Das tais é o reino de Deus. Os nossos recém-nascidos, então, são herdeiros do reino de Deus. E nós também, se nós agimos como as nossas crianças, se nós recebermos o reino de Deus como uma criança. E talvez isso pareça ainda estranho para vocês, porque a nossa prática é mais ou menos o contrário. As crianças devem se tornar como nós, adultos. A fé e o conhecimento delas devem crescer, aumentar. Elas devem conhecer e estudar profundamente a Bíblia. E por causa disso, eles recebem educação bíblica em casa, mas nas igrejas reformadas, ao lado da igreja, sempre tem uma escola reformada. Então, eles receberam ensino na casa, mas também na escola. Por isso, elas devem estudar o catecismo durante muitos anos, até que elas tenham bastante conhecimento para fazer a sua profissão de fé. E depois disso, então elas se tornam membros, verdadeiros membros. Muitas pessoas, então, falam assim, diz isso. Depois disso, elas podem participar nas conversas, nas discussões e nas votações. Depois disso, os adultos contam com elas.
E muitas vezes a igreja se reúne, a assembleia dos adultos, e às vezes, se você está observando isso, às vezes então dá a impressão que as nossas crianças, e especialmente também os recém-nascidos, praticamente não são membros completos. Eles devem ficar calados, eles devem ficar mais atrás, e os primeiros lugares são para os adultos. Essa situação é quase igual à situação que nós encontramos aqui em Marcos, em nosso texto. E por causa disso é bom realmente para observar como Jesus reagiu. Porque ele chamou as crianças, os pais com as suas crianças, mas ele chamou as crianças para dentro do círculo e diz: vocês adultos devem ficar como essas crianças. Os bebês, o pequeno David, é um exemplo para nós. Isso pode ser chocante, porque eu acho que a maioria não pensa assim. Na prática de dia em dia, nós agimos diferentes. Um bebê recém-nascido, um exemplo para nós. Esse bebê pode nos ensinar alguma coisa. Um bebê que não entende nada, nem pode falar ainda. Um nenê que não sabe de nada, só encher fraldas e comer e dormir. Um tal recém-nascido pode nos ensinar alguma coisa? Parece que sim. Porque Cristo, então, traz tais crianças para frente, onde Ele está dando aulas. Ele quer usar essas crianças para ensinar alguma coisa. E para entendermos isso, devemos olhar bem a situação em que Jesus está falando. Qual é essa situação? Nós sabemos que desde Marcos 9, Jesus está caminhando para Jerusalém. É a última viagem dele. Já 2 vezes ele anunciou a morte dele aos seus discípulos e disse: nós estamos subindo a Jerusalém e o Filho do Homem será entregue aos principais sacerdotes e aos escribas. Condená-lo à morte e o entregarão aos gentios, que escarnecerão dele, o açoitarão, cuspirão nele e o matarão. Jesus sabia o que ia acontecer. Imagine se você conhece esse tipo de conhecimento e já estava indo para seu destino. Assim então será o futuro dele. E isso foi também o plano dos fariseus e escribas. E agora esses mesmos escribas e fariseus já estão lá manipulando a situação, fazendo questões sobre divórcio, um assunto bem sensível, mas eles estão lá para tentar pegá-lo. Ele estava conversando, discutindo com Cristo para descobrir um motivo para realmente acusá-lo e prendê-lo. Então, isso já nos mostra que a situação é tenso. E isso é um lado. Por outro lado, havia também sempre pessoas que queriam ser ajudados, ser curados por Jesus. No capítulo anterior, nós podemos ler sobre o pai que chegou com seu filho endemoniado. Mas ainda tem os discípulos que, ouvindo o que vai acontecer, já começa a discutir quem será o maior entre eles. Então, escribas com suas perguntas então perigosas, discípulos que estão realmente perdendo o foco e muitas pessoas. Então, muito trabalho e muita pressão. A agenda de Jesus estava cheíssima. A situação, eu acho que nós podemos comparar hoje em dia com a agenda de um pastor ou médico que tem muito trabalho a fazer.
muitas vezes eles nem têm tempo para dar atenção aos seus filhos, que estão chamando a atenção. Há coisas muito mais importantes para ser resolvidas. Parece que a situação, então, de Jesus é mais ou menos assim. Vamos tentar visualizar. Jesus está lá e em redor de Jesus estão os escribas, os fariseus, discutindo com Jesus, líderes do povo de Israel. Então, é uma situação em que Jesus realmente está falando com homens importantes. Segundo círculo que está lá, você tem as pessoas que estão ouvindo, que estão curiosos, que querem saber o que Jesus vai dizer, e também os discípulos no meio deles. E no terceiro círculo, lá você encontra as mulheres. As mulheres não participavam, então, nessas discussões. Lá tem as mulheres falando, conversando com as crianças no colo, no braço, recém-nascidos, meninos, talvez crianças já de 3, 4, 5 anos, que já podem andar e correr. Meninos que muitas vezes não têm paciência para se sentar calmamente, porque eles estão cheios de energia. Então, pessoas grandes, importantes e pessoas pequenas estão lá em redor do local onde Jesus está ensinando e discutindo. E de repente, lá no lateral há um movimento. Licença, posso passar? Licença, licença, posso passar? Um grupo de pais com seus filhos no colo que querem se aproximar a Jesus. E aqui eles estão se aproximando e pedindo licença para passar. Até que ele chega ao segundo círculo, onde estão os discípulos. Os discípulos que agem como guarda-costas. São os porteiros que decidem quem pode entrar, passar, sim ou não. Eles ouvem o que as pessoas estão dizendo, se eles acham que é bastante importante, essas pessoas podem passar para falar com Jesus. Assim, os discípulos estão guardando a agenda do Mestre. E agora, então, vem esse grupo de pais com suas crianças, ainda recém-nascidos, ou bebês. O que queres? Eu posso me imaginar aqueles perguntando, o que queres? Será que é possível que o Mestre vai toca nossas crianças? Sabemos que o Mestre está muito ocupado, tem pouco tempo, mas só tocar, será que é possível? Podemos imaginar que os discípulos ficaram um pouco irritados. Parece que o Senhor não tem nada para fazer. Será que ele não tem coisas maiores para fazer do que tocar crianças? Ele está discutindo com esses homens importantes, os fariseus e os escribas. Eles não podem ver isso? Essas crianças estão doentes? Não, não estão doentes. Então, tocar? Só tocar? Devemos perturbar o mestre, então, só para fazer isso? Você pensa que o mestre tem tempo para fazer isso? Aqui não é um clube de crianças. Bom, o que exatamente foi dito, não sei, mas eu acho que fica bem claro, se você está lendo o texto, que os discípulos estavam criando uma barreira. Eles bloquearam os pais e mandaram os pais sair com essas crianças. E neste momento você pode ver que Jesus reagiu. Vendo o que está acontecendo, então ele chamou a atenção, ele indignou-se. Porque não é a primeira vez que ele já ensinou sobre isso. Em Marcos 9, no 7 você pode ler que Jesus ensinou aos seus discípulos, ele colocou uma criança no meio deles, durante uma aula aos seus discípulos, diz: quem receber uma criança como essa, me recebe. E quem me recebe, recebe o Pai que está no céu. Ele ensinou os seus discípulos para ser servos, para servir e para receber as pessoas que queriam procurar Jesus. E agora está vendo isso. Então ele indignou-se. Eles não aprenderam nada. Ele indignou-se e disse:
Deixai vir a mim esses pequeninos, e não os impeçais, pois dos tais é o reino de Deus. Jesus abre a sua agenda para essas crianças e convidou as crianças no meio do grupo, em frente da sala de aula. Todo mundo pode ver essas crianças. Ele diz, em verdade vos digo, quem não receber o reino de Deus como criança, de nenhuma maneira entrará nele. Jesus disse isso e ele não está brincando. Ele está falando seriamente. Jesus avisou os seus discípulos naquele momento, e os seus discípulos hoje em dia, ele nos avisa para não bloquear as crianças. Traga-las, porque nós podemos aprender muito delas, dessa criança. Porque Jesus não está falando sobre uma criança que já pode falar, talvez já pode cantar, já pode realmente falar palavras bonitas na igreja, declarando alguma coisa. Não, Jesus fala sobre tais crianças como a Ravita. As crianças que chegaram no mundo e que depois recebem tudo: leite, roupinhas, brinquedos, um abracinho se chorar, bebês, nenês, que ainda não podem fazer nada no reino de Deus, porque ele ainda não sabe fazer nada ou dizer alguma coisa. Elas têm nada, recebem tudo. Assim é a vida dos recém-nascidos, e por isso elas são exemplo ótimo para os adultos, que já têm tudo, que não sabe mais o que se quer dizer, sendo dependente de outra pessoa. Estas crianças são também um exemplo ótimo para as escribas, que estão lá perto de Jesus. Eles acharam que só podia entrar no reino de Deus se você tem fé, uma fé viva, se você realmente está cumprindo perfeitamente a lei do Senhor. Na opinião deles, um homem não pode entrar sem fazer nada. As pessoas têm que se esforçar para entrar. E é exatamente esta mentalidade que nós encontramos também quando nós vamos olhar para as pessoas que Jesus encontrava. Vamos descobrir isso, por exemplo, quando nós lemos o que aconteceu logo depois dessa história. O contraste não pode ser maior. Por um lado, essas crianças, como a vida, e por outro lado, o homem rico. Por um lado, esses bebês que ainda não tinham feito nada do que encher fraldas, comer, beber. E por outro lado, chega lá aquele homem rico, que já tem tudo, porque ele obteve muito. Ele é riquíssimo. Ele ganhou muito dinheiro na sua vida. Ele trabalhou também muito e agora ele pode comprar qualquer coisa, tudo que ele quer. Só falta uma coisa: a vida eterna. Essa ele não pode comprar. Ele pode dar todo o seu dinheiro aos médicos, mas esses médicos não lhe podem dar a vida eterna. Ele sabe disso. E por causa disso, ele chegou perto de Jesus com a sua pergunta: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? Presta atenção. Este homem não é ruim. Este homem quer fazer qualquer coisa para receber a vida eterna. Ainda melhor, ele já fez muitas coisas para receber.
Ele também sacrificou já muitas coisas. Porque quando Jesus responde e diz que ele tem que cumprir os mandamentos, o homem respondeu: Mestre, tudo isso eu já fiz, desde a minha juventude. E dizendo isso, ele não mentiu. Ele não está impressionando o mestre com palavras bonitas. Porque nós lemos Jesus olhando para ele e fitando os olhos nele, o amou. É raramente que você está lendo isso na Bíblia. Jesus o amou. E isso não é nada. Se este homem tivesse uma pessoa mentirosa que queria impressionar Jesus com essas palavras devotas, o Senhor com certeza tivesse visto isso. Mas ele fala a verdade. O Senhor realmente o amou. Este homem foi honesto e ele quis realmente fazer tudo para ganhar a vida eterna. Mas ele chegou tarde demais, eu ia dizer, porque em primeiro lugar ele deve descobrir o que os discípulos já descobriram um pouco antes. Ele tem que ficar pobre como uma criança. Ele tem que vender tudo, dar uns aos pobres, depois voltar e seguir Jesus. Essa última parte, o que Jesus está dizendo, voltar e seguir Jesus, é crucial, irmãos. Cristo não está fazendo propaganda aqui para ser pobre. Isso não é o assunto. O assunto é que o homem não pode fazer nada para herdar a vida eterna. Essa é a questão e a resposta se refere a isso. Apesar de todas as suas boas obras, o seu cumprimento da lei de Deus, e apesar de todo o seu dinheiro que ele podia usar para fazer boas obras, apesar de tudo isso, ele não pode comprar a vida eterna. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Já viu um camelo? Sabe o tamanho de um camelo? Maior do que um cavalo. Um camelo é enorme. É mais fácil um camelo. Já viu uma agulha? O olho do agulho, o fundo do agulho. É mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha. Quando Jesus diz isso, é mais fácil de um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Presta atenção, lá temos também mais ou menos a mesma expressão que ele usou para as crianças. Quem não receber o reino de Deus como criança, de maneira nenhuma entrará no reino dos céus. O homem rico, com todo o seu dinheiro e todas as suas boas obras, ele parece, nos olhos dos discípulos, é o homem que está em frente da fila, que quer entrar no reino dos céus. É ele, o homem tem tudo. Já cumpriu os mandamentos, entrou desde juventude, fez muitas boas obras, ainda tem muitas condições para fazer boas obras. Rapaz, se ele não vai entrar, quem vai entrar? Para os discípulos, nos olhos dos discípulos, então ele foi o exemplo perfeito do homem que podia entrar no reino de Deus, sem ajuda nenhuma. E o que nós descobrimos agora não é assim. Não é verdade, porque aqueles criancinhas vão passar gatilhando
nos joelhinhos, os bracinhos vão passar. É mais fácil passar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino de Deus. Então, quer dizer, é impossível, totalmente impossível. E os discípulos, assustados, entenderam isso. E por causa disso eles disseram: então, quem pode salvar-se? Assim é a pergunta deles. É isso que Cristo, os seus discípulos, o homem rico e todos vocês aqui também querem ensinar. Quem poderá salvar-se? Todo mundo deve pensar sobre essa resposta de Jesus. Todo mundo que acha que ele mesmo tem condições para obter a salvação. Cada pessoa que pensa igualmente como o homem rico, é porque Cristo lhe mostrou um espelho e o deixou entender que ele deve voltar ao início da sua vida, ele deve ficar pobre como um recém-nascido. Primeiramente, aprender o que é receber. Primeiramente, receber Cristo, e só assim, junto com Cristo, ele pode entrar. É assim no reino de Deus, tão simples. Será? Tão simples? Talvez para crianças, mas também para adultos? Porque como adultos, nós já aprendemos para ser responsáveis. Sabemos o que Deus está querendo de nós. O nosso envolvimento na igreja, na sociedade, no trabalho, na casa, nós aprendemos já para trabalhar, resolver problemas, fazer as coisas com as próprias mãos, não ser dependente dos outros, trabalhar muito de manhã até a noite, tentar fazer as coisas melhor, não ser dependente dos outros, trabalhar muito de manhã até a noite, sim, e se esforçar para ser perfeito. Quem não recebe um pouquinho disso na sua própria vida? Não são assim que nós fomos criados também pelos nossos pais? Todas as pessoas que são mais ou menos humanos já crescem com essa ideia. Os pais se esforçam para realmente deixar, para ensinar as nossas crianças para andar. Não é isso? Vem. Porque você quer que essa criança vai ficar independente e vai andar sozinho. Os pais, então, ensinam as crianças para fazer suas necessidades sozinhas no banheiro. E nós ensinamos as crianças para andar de bicicleta, nadar, talvez passar as férias sozinho, morar fora da casa, e assim posso continuar. Tem muitos jovens, então se prepare, porque haverá um momento que a sua mãe não vai fazer mais tudo para você. E você tem que fazer você mesmo. O homem quer ser independente e ensina os seus filhos para serem independentes. E assim muitas pessoas também querem entrar no reino de Deus, independentes. E eles querem trabalhar para entrar. Por isso não é tão fácil o que Jesus está dizendo. Nós devemos deixar tudo o que nós realmente construímos aqui na terra e seguir Jesus Cristo, ser dependente de Jesus Cristo. Mas isso só pode quando nós precisamos, no primeiro lugar, quando nós aprendemos a receber.
abrir o coração e receber. Quando nós abrimos o coração como crianças, no início da vida, eu acho que os primeiros 6 anos da vida de uma criança, ele pega tudo. São os maiores anos de aprendizagem para uma criança. No início da vida, cada pessoa está aberta por tudo e o que é dito e ensinado por o amor que é dado. Assim, uma criança, primeiramente, deve experimentar o amor de Cristo antes de entrar no reino de Deus. E é isso que Cristo está mostrando aqui. Porque nós lemos que ele chamou as crianças, tomou as crianças nos braços, impôs as mãos e os abençoou. Já pensou nisso? O que isso quer dizer? Os pais queriam que Jesus tocasse as crianças. Mas você está vendo que Cristo lhes deu muito mais? Ele lhes deu um abraço forte e a bênção dele. Qual bênção? Isso não está escrito explicitamente, mas o que está escrito nos lembra o que Abraão, Isaac e Jacó fizeram também com as crianças deles, quando eles os fizeram herdeiros. Eles deram às suas crianças uma promessa que eles iam herdar a terra, herdar tudo, e depois disso eles colocaram a mão na cabeça dos seus filhos e, finalmente, eles foram abençoados. Pode ler isso em Gênesis. Dessa maneira, as primeiras palavras, Jesus faz a mesma coisa, dessa maneira, as primeiras palavras dele foram confirmadas. E parece que Cristo aqui está fazendo uma coisa igual. Ele confirmou as suas primeiras palavras. Ele disse, dos tais é o reino de Deus. E impondo-as as suas mãos e abençoando-lhes, ele os fez herdeiros do reino de Deus. E assim nós vamos, se você realmente acredita no que está acontecendo, você está descobrindo agora o grande amor de Cristo. O amor sem olhar a aparência das pessoas, o amor que não é dependente do estado ou da glória das pessoas. Isso não é importante. O exemplo do homem rico prova isso. Cristo não chegou para convidar homens ricos e homens poderosos para entrar no reino de Deus, senão nós podíamos sair já. Cristo não chegou para convidar homens ricos, poderosos, por causa do dinheiro ou do poder deles. Para Cristo, isso é totalmente sem importância. Ele não chegou para ganhar poder, honra, glória ou riqueza. Ele chegou para dar si mesmo aos todos que querem aceitá-lo como Senhor e Salvador. Aos todos os crentes e aos seus filhos. O que Pedro diz no dia de Pentecostes: para vocês, a promessa é para vocês e para os seus filhos e para todos que estão longe. Esses dias nós já aprendemos. As crianças pertencem à aliança. Logo depois do nascimento deles. Assim vemos o amor de Deus que escolhe sem olhar a aparência. Quando ainda não nascidos, Deus já chega às nossas crianças com as suas promessas. Recém-nascidos, Deus já chega com suas promessas. E essa criança recebe o sinal do batismo como selo da promessa, não selo da fé. Muitas pessoas falam assim, mas não é. Não é o selo da fé. O batismo é selo da promessa. Remissão dos pecados e vida eterna. Assim, Deus confirma que a sua promessa que Ele dá é verdade.
Assim Deus enfatiza a sua graça. Já pensou o que é isso? Graça. Se você recebe alguma coisa de graça, quer dizer que você merece? Não. Você não. Uma herança. Você pode ganhar? Sim, pode ganhar. Mas você, para merecer, uma herança normalmente é dado por graça. Quem decide sobre isso é o dono de todas as coisas. Ele define quem vai receber. Vem pela graça. Nós não podemos comprar um lugar no reino de Deus, nem pelos nossos estudos, nem pela nossa decisão, nem pelo nosso zelo, nem pelas nossas boas obras, nem pelo nosso dinheiro. Toda a certeza que o homem acha encontrar em si mesmo, que ele está criando, construindo, o homem rico é tirado da mão dele. Quem acha que ele é melhor para Cristo, mais do que esses recém-nascidos, quem pensa que ele é melhor do que uma pessoa, por exemplo, que é doente mental, ele deve responder a essa pergunta: por quê? Por que você acha que você é maior? Por que Cristo te deixará entrar antes essas crianças? Por causa das suas qualidades? Por causa do seu trabalho na igreja? Por causa das suas boas obras na sociedade? Não é graça mais. Tudo isso, na aliança da graça, não tem nenhuma importância. Entende o que eu estou dizendo, é? Quem chega com mãos cheias, saiu com mãos vazias. Quem foi levado no colo, com mãos vazias, como criança, foi recebido com alegria. Olha o que acontece com essas crianças. Mas quem pode salvar-se então? Perguntam os discípulos. É que Cristo disse: para os homens e as mulheres é impossível. Mas não para Deus. Para Deus todas as coisas são possíveis. E Cristo explicou isso claramente. É impossível para os homens, para aquele homem rico que tinha tudo. Isso não foi possível. Mas também para essas crianças não é possível. Para nenhuma pessoa. Também para as crianças não. Eles não foram escolhidos por causa de qualquer mérito, nem por causa da inocência dessas crianças, porque essas crianças não são inocentes. Elas já são infectadas pela natureza pecaminosa. E por isso, também eles não podem se salvar. Ninguém pode. Toda a nossa salvação depende de Deus, Deus Pai. Ele vai nos salvar, nos dando o Salvador Jesus Cristo. Ele, Cristo Jesus, é o presente enorme de Deus para este mundo. E quem não quer aceitar ou receber o Cristo, não vai participar no reino de Deus, porque só existe um caminho, uma verdade, e esse é Cristo Jesus. Então, quem não quer aceitar, ele fica fora disso. Porque só podemos entrar no reino de Deus quando nós recebemos Cristo em nosso coração e quando nós seguimos-lo. Ou quando as pessoas são levadas para Cristo, como as crianças, e eles foram recebidos cordialmente e adotados como filhos de Deus. Isso é a milagre da graça de Deus, que às vezes
como dizer? Estou pensando agora numa expressão holandesa. É contra a nossa carne, eu vou tentar. É contra a nossa carne, porque nós queremos realmente segurar e nós queremos fazer as coisas. Nós somos como esse homem rico, no fundo, no fundo. Por isso as pessoas têm tanta dificuldade, eu acho, com o batismo infantil. Porque querem fazer alguma coisa. E se eu vou dizer que é de graça e que você tem que receber Jesus Cristo e seguir Jesus Cristo, então as pessoas... Difícil. E não pensa assim, mas essas crianças não creram. Então como pode herdar o reino de Deus? Pode. Para Deus todas as coisas são possíveis. Cristo dá aos recém-nascidos lugar no seu reino, embora não tenha fé ainda. Assim também Cristo dá um lugar até as pessoas que são doentes mentais, se foram levados para Cristo pelos seus pais fiéis. Mas a fé não é necessária. Marcos 16. Quem crê e será batizado, será salvo. A fé não é necessária. Crer não é importante? Claro que sim. É importante. Deus exige a fé de nós. Deus exige confiança e amor. E a quem foi dado muito, também será exigido muito. E quem não tem muito, será dado muito. Por isso também, daqui a pouco, então, eu vou fazer perguntas aos pais. Se eles vão ensinar essa doutrina que as Escrituras nos ensinam, se eles vão ensinar isso aos seus filhos no momento que esse filho começa a entender as coisas. Se eles vão levar essas crianças, então, para uma escola ou para a igreja, para realmente receber ensino a respeito disso, se eles vão deixar ensinar. Porque essa criança também deve chegar a crer, a amar, a conhecer Jesus Cristo. Deus é primeiro na sua graça. Ele vem com suas promessas, mas também com suas exigências. Uma aliança tem dois lados. Um é as promessas, remissão dos pecados, justificação em Cristo Jesus pela fé também e vida eterna. Mas as exigências é que você vai realmente ter uma vida nova pelo poder do Espírito Santo, mas uma vida nova e seguindo Jesus Cristo. Cristo mesmo nos diz: bem-aventurados os pobres do Espírito, porque deles é o reino de Deus. Mateus 5,3. E com essas palavras, Cristo quer dizer: quem são pobres espiritualmente e vêm para Ele, serão abençoados muito, como também nós podemos ver no nosso texto. Bebês, recém-nascidos, eles têm nada para se gabar. Eles vêm com mãos vazias, não podem oferecer nada a Jesus. E são bem recebidos. São pobres, mas serão abençoados. E assim eles são um exemplo para nós. Nós devemos ficar pequenos, nós devemos nos humilhar. Nós devemos realmente se tornar de novo uma criança como essa. Esquecer os nossos próprios méritos, não contar com isso, mas aprender a viver da graça de Deus. Tanto menor nós ficamos, tanto maior o amor e a riqueza de Deus para nós. Amém.